Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos resolver, esse exercício aí a respeito da classificação, da tabela de tangerina e laranja, né? Basicamente eu tenho três valores, como vocês puderam ver no exercício, na citação, lá no Liga Online. Para que eu possa ter uma tangerina, eu tenho um valor de fósforo 0,1, acidez 0,4 e cálcio 0,7. Se o meu fósforo for 0,2, a acidez 0,3 e o cálcio for 0,1, é uma tangerina, também. Agora, se for laranja, pode ser 0,6, 0,9, 0,8 ou 0,3, 0,7, 0,2, tá? Gente, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que estes valores aqui, eles são puramente hipotéticos, tá? São valores em que eu estou utilizando para poder fazer os cálculos aqui. Então eu joguei valores aleatórios. Não quer dizer que uma tangerina, para ser tangerina, realmente tem que ter 0,1 mg de fósforo, acidez, 0,4 de acidez e 0,7 de cálcio, tá? Não quer dizer que isso é verdadeiro. Joguei valores hipotéticos justamente para a gente poder exemplificar aqui, tá? Mas valores reais, podem ser que sejam outros valores, tá bom? Aqui é questões hipotéticas para a gente aprender a classificar a rede. Então imagine que esses valores classificam, diferenciam uma tangerina da laranja. É isso que eu preciso que vocês pensem, tá bom? Aqui é puramente por efeito hipotético, tá? Agora vamos lá. Gente, eu montei aqui no Excel uma planilhinha para fazer esses cálculos, desse neurônio com três camadas. O princípio que eu utilizei aqui, gente, ele é bem aquele modelo, que eu mostrei para vocês na aula anterior, tá? Ele lembra bem aquele modelo da aula anterior. Então, eu já defini aqui, deixei essa planilhinha mais ou menos no jeito, para que esse vídeo não fique muito extenso, tá bom? Então, eu só vou explicar para vocês aqui como que eu montei essa planilha, e fazer a correlação com os cálculos também, tá? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o nosso neurônio agora, o somatório, ele vai ser x1 vezes w1, x2 vezes w2, x3 vezes w3, mais o limiar de ativação ou bias, Agora eu tenho um neurônio com três entradas, porém o princípio ele permanece o mesmo, O somatório da entrada multiplicado pelo peso, tá? Como eu tenho três entradas, eu vou ter x1 vezes peso 1, x2 vezes peso 2, x3 vezes peso 3, mais o limiar de ativação, Lembrando que o x é a minha entrada em si, tá? A outra coisa que vai diferenciar aqui é que nós estamos trabalhando neste exemplo hipotético, com a função de ativação degrau bipolar, gente? A função de ativação degrau bipolar, ela tem a seguinte característica, Caso, por exemplo, o valor do meu U for maior do que zero, eu obtenho o valor 1 da minha saída. Caso o valor de U seja igual a zero, eu obtenho 1 na minha saída, E se o meu valor de U for menor do que zero, eu obtenho o valor menos 1 na saída, Ela é uma função bem semelhante a função integral comum, Porém, ela tem ela se difere pelo fato de ter o valor de zero e menos 1, O valor de zero sempre vai ser igual a zero, o valor de menos 1 vai ser quando for menor do que zero, Na função integral bipolar, sim. Na função integral comum, se o for maior ou igual a zero, então tem 1 na saída. Agora, se for menor do que zero, aí eu tenho 0 na saída. Neste caso aqui da função integral bipolar, eu tenho que respeitar essa regrinha aqui, tá bom? Bom, vamos lá, então, por Excel. Eu criei aqui, gente, o x1, x2, x3, como no exemplo anterior, Para quem não lembra, esse aqui é o exemplo que eu fiz anteriormente com vocês, tá? Eu fiz esse exemplo aqui, tá bom? Só que neste caso aqui o meu neurônio tinha apenas duas entradas, Agora o meu neurônio tem três entradas. Então, como que ficou, professor? Bom, o meu U, gente, ficou o quê? x1 vezes W1, como vocês podem observar aqui na fórmula, x2 vezes W2, x3 vezes W3, mais o valor de bias, tá? Como é que ficou a minha função degrau bipolar?
eu usei a função C do Excel, né? Então peguei o resultado. Bom, se for maior do que zero, se o valor for verdadeiro, ele me mostra 1. Caso contrário, eu coloco uma nova função C, né? Se o valor for igual a zero, então é igual a zero. Agora, se não for igual a zero, então ele é menos 1. Então tenho uma função C dentro de outra função C, né? Então a primeira função C aqui do Excel está dizendo o seguinte: se o resultado de U for maior do que zero, então o valor verdadeiro aqui vai ser 1, né? Agora, o falso não é um valor absoluto direto. Eu coloquei uma outra função C para testar o quê? Se é igual a zero ou se é menor do que zero, né? Então eu coloquei aqui, ó, se o resultado de U for igual a zero, então vai ser zero, caso contrário seja menos 1. Então, neste caso aqui, eu utilizei duas funções C para poder respeitar, né, os parâmetros da função degrau bipolar, tá? Bom, gente, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar essa planilha para vocês aí, tá bom? Vocês vão ter acesso a ela, caso vocês tenham alguma dúvida em relação às fórmulas, etc, tá? Aqui eu coloquei o meu dataset, né, que seria o nível de fósforo, acidez e cálcio. E do outro lado eu coloquei a classificação. Então, por exemplo, toda vez que eu tiver 1, quer dizer que vai ser tangerina. Toda vez que eu tiver menos 1, quer dizer que vai ser laranja, né? E aqui eu tenho os valores para poder fazer essa classificação, tá? Agora, em relação ao cálculo, né, o cálculo, né, de erro e cálculo de novos pesos, né, o ajuste de peso. Como é que funciona? Gente, eu utilizei, né, basicamente o conceito aqui. Deixa eu achar, cadê o conceito? O conceito de treinamento de rede, né, conforme o que a gente já estudou anteriormente para um neurônio perceptron de duas entradas. É o mesmo princípio, né? Eu tenho que fazer o cálculo do delta, tem que definir uma taxa de aprendizado, né? Depois, para eu calcular, eu preciso saber o valor que eu quero, menos a saída do neurônio multiplicado pela entrada. Calculei o meu delta. Para calcular novos pesos, eu pego o meu peso anterior e somo com o resultado desse delta, né? Seguindo sempre essa sequência lógica, ou seja, seguindo sempre esse passo a passo matemático. Então eu criei, ó, 3 deltas, porque são 3 entradas, né, gente? Então, no meu exemplo anterior, né, que eu trabalhei com vocês, eu calculei apenas 2 delta. Porém, né, eu tinha 2 entradas. Agora eu tenho 3 entradas, então eu tenho que calcular 3 deltas, né? E obviamente eu preciso também calcular 3 novos pesos, tá? A taxa de aprendizado, gente, eu coloquei 0,1 aqui, porém vocês podem aumentar ou diminuir. Lembrando, né, que essa taxa de aprendizado vai definir, né, a velocidade que você vai obter a resposta aí do neurônio, né, em termos de ajuste. Porém, se você aumentar muito, tem que tomar cuidado para ele não interferir nos cálculos, né? Eu coloquei um valor 0,1 que a gente está trabalhando com um número bem pequeno aqui, tá? Lembrando, né, só para mostrar para vocês aqui como é que eu fiz a fórmula desse delta, né? Então eu peguei o valor que eu desejo menos a minha saída, que multiplica, né, a minha entrada 1. Então delta W1 é o valor que eu quero menos a saída do neurônio, que multiplica a entrada 1. Além, né, também, né, de fazer a multiplicação da taxa de aprendizagem. Delta 2 segue o mesmo procedimento, só que dessa vez você multiplica pela entrada 2. E o delta 3 você multiplica pela entrada 3. Né? O novo W1 seria o novo peso, seria o quê? Seria o peso anterior mais o delta. Né? O W2 seria o W2 anterior mais o delta 2. E o W3 seria o peso 3 anterior mais o delta peso 3, tá? E aqui eu defini os meus cálculos e transferi essas informações para cá, os novos pesos para cá, e aqui eu estou copiando o valor de bias ou limiar de ativação, tá? Eu fiz uma cópia porque é aqui que eu vou fazer a atualização. Então, basicamente aí a minha planilha já está criada. Agora, gente, nós precisamos começar a fazer o treinamento da rede, né? Para isso, eu preciso inicializar o meu neurônio com valores aleatórios. Então, eu vou jogar 0,1 para o peso 1, 0,2 para o peso 2 e 0,3 para o peso 3.
O valor do meu limiar de ativação ao BIOS eu vou jogar 0,1 positivo, tá? Vamos então começar a fazer o treinamento da rede, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para a primeira época, certo? Amostra 1, certo? Então, nós temos aqui época, primeira época 1, amostra 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar os valores na minha entrada, né? Joguei o valor. E qual o valor? Bom, quando eu tiver 0,1 de fósforo, 0,4 de acidez e 0,7 de cálcio, eu quero que saia tangerina, né? Então, o meu valor desejado é tangerina, tá? Baseado nos cálculos aqui, o meu neurônio acertou. Então, ele falou que realmente é tangerina, né? Então, para essa amostra 1, gente, tá tudo ok, ok? Tudo certo. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Então, para minha época 1, amostra 1, os meus pesos ficaram 0,1, 0,2 e 0,3. Então, deu tudo certo, por enquanto. Tá? 0,1. Deixa eu tirar isso. Vou colocar ponto e vírgula, tá? Acho que ponto e vírgula fica melhor para poder exemplificar. Então, deu tudo certo. Agora, gente, eu preciso ir para a amostra de número 2, tá? A primeira época, né, que é a primeira varredura, na amostra de número 2. Então, eu vou pegar os valores com esses pesos que eu chutei, tá? E por que pareça, na amostra 1 ele acertou. Agora, vamos jogar os valores para a amostra 2, tá? Então, se eu tiver 0,2 de fósforo, 0,3 de acidez e 0,1 de cálcio, quer dizer que eu tenho tangerina também, tá? Você pode ver que o meu neurônio acertou. Então, gente, se o meu neurônio acertou, permanece, né, os pesos. Não vou mexer. Tá bom? Não vou mexer. O meu neurônio acertou o cálculo, ok. Agora eu já posso ir para a amostra 3 dessa primeira época, né? Então, eu já posso ir para a minha amostra 3 dessa época. Bom, vou pegar os valores referentes à amostra 3. Tá? Se você quiser colocar aqui, aqui seria a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4, né? Só para diferenciar um pouquinho aqui. Ficar mais fácil para vocês entenderem aí, tá? Vamos colocar uma. Agora é o seguinte, na minha amostra 3, eu quero que saia laranja, né? Então, por exemplo, quando tiver 0,6 de fósforo, 0,9 de acidez, 0,8 de cálcio, eu quero que saia laranja. Porém, o meu neurônio aqui falou o seguinte, olha, está saindo tangerina. Então, o meu neurônio, nesse momento, ele errou, né? Então, para a amostra 3, ele errou. Agora, se ele errou, gente, ele precisa fazer os cálculos, né? Então, ele calculou e me deu novos valores de peso e bias aqui, ó. Então, eu vou pegar esses novos valores e vou colar aqui para ver o que ele fala. Olha só, colei, ele ainda continua errando, né? Então, eu preciso pegar esses valores aqui e passar por todo esse processo de cálculo. Então, eu copio aqui e colo. Olha só. Então, na segunda tentativa aqui de cálculo, né, lembrando que esses cálculos aí, a gente pega o valor atual, faz os cálculos, joga no neurônio, vê se ele responde certo. Caso ele tenha respondido certo, eu avanço para a próxima amostra. Caso contrário, eu tenho que recalcular tudo de novo baseado nessa nova atualização de peso, tá? Então, por exemplo, ó, reatualizei, agora ele chegou num valor desejável aqui e acertou o meu neurônio. Então, para a amostra 3 aqui, ó, ele acertou, né? Só que eu tive que atualizar os pesos, tive que calcular o erro. Então, ele jogou menos 0,14 no peso 1, menos 0,16 no peso 2 e menos 0,02 no peso 3, tá? Então, até aqui, agora eu acertei. Bom, se ele acertou, né, depois de duas tentativas, eu vou fazer o cálculo, obviamente, né, da minha amostra 4, tá? Com esses
com essa última atualização de peso. Então, pega a amostra 4, colo aqui, tá vendo? Nesse momento eu quero -1, ou seja, eu quero laranja, e ele acertou que é laranja, tá, gente? Então, para a minha amostra 4, prevalece essa última atualização de peso aqui. Tá? Bom, cheguei na amostra 4, na última amostra, acabou a minha época, né, gente? Então é o seguinte, o que é interessante você fazer? A partir do momento que você finalizou o cálculo da sua época, né? Aliás, você chegou na última amostra da época, é interessante que você pegue esse último valor e inicialize uma nova época aqui, tá? Só que com essa última amostra de peso. Então você tem que inicializar uma nova época, tá? Só que considerando essa última atualização de peso, que é essa daqui. A gente está falando aqui, ó, da primeira amostra, da época 2. Então pega minha última atualização de peso, 0,14, menos 0,14, menos 0,16 e menos 0,02. E eu recomeço tudo de novo. Então eu pego a primeira amostra e eu desejo 1 na minha saída, né? Olha só. Então, na minha época 2, eu estou retestando tudo de novo. Por que eu estou retestando? Porque assim, gente, quando que você para? Você só vai parar de fazer os cálculos quando você achar um determinado valor de peso, né, que seja compatível com todas as amostras que eu tenho aí, tá? Então, o que aconteceu? Eu calculei a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4. Porém, sofreu atualizações de peso, né, em algumas dessas etapas. Se sofreu alguma atualização de peso, eu tenho que continuar. Então eu parei na minha época menos 0,14, menos 0,16 e menos 0,02, entendeu? Só que esses valores aí de peso, eu não fiz o teste para a amostra 1, a amostra 2 e a amostra 3. Aliás, eu não fiz o teste para a amostra 1 e a amostra 2, eu só fiz para 3 e a 4, como você pode perceber aqui, ó. Para 3 e a 4, ele validou ok. Porém, para 1 e a 2, ó, tá diferente. Então não é o mesmo valor de peso. Ou seja, só fica legal quando você tem um valor de peso que é igual em todas as amostras. Tá? Então, nesse caso está divergente, eu preciso fazer um novo cálculo. Tá bom? Então vamos lá. Para a época 2 agora, reatualizando, ou seja, estou fazendo todos os cálculos, toda a varredura novamente. Então, para 0,1 de fósforo, 0,4 de acidez e 0,3 de cálcio, né, eu preciso que saia tangerina e o meu neurônio acertou. Então, para esse valor de peso aqui, o meu neurônio acertou em cheio, né? Agora eu preciso ir para a época 2, amostra 2. Então vamos ver se ele acerta com esses novos valores de peso aqui, porque é a amostra 2, né? 0,2 para fósforo, 0,3 para acidez e 0,1 para cálcio. Olha só que lindo, o meu neurônio acertou também. Então, prevalece, né, a minha última atualização de peso. Percebam, gente, que quando o meu neurônio acerta, você percebe que nos cálculos aqui o meu delta dá zero, né? E tem que dar zero mesmo. Por que tem que dar zero? Né? Ou seja, se aqui dá zero, eu não faço nenhuma atualização, certo? Nos pesos. Por que tem que dar zero? Porque eu não tenho erro. Se eu acertei, eu não tenho erro. Se eu não tenho erro, não tem sentido dar um valor. Não tem sentido eu ajustar esse peso. Se eu não ajusto esse peso, aqui em termos matemáticos, ele prevalece, né, com o mesmo valor. Bom? Bom, a amostra 2 deu certo. Agora eu vou testar a amostra 3, certo? Olha lá, desejo -1, né? Ou seja, desejo laranja, ele acertou que é laranja. Então aqui, para época da amostra 3, ele também acertou, então prevalece os pesos anteriores. Agora eu vou para a amostra 4, certo? Amostra 4, -1, acertou também. Então prevalece o mesmo peso, né? Então, gente, nesse momento aqui, né, você pode perceber que na época de número 2, né? Ó, na época 2, vocês perceberam que eu cheguei num valor comum para todas as amostras. Olha só, todas as amostras aqui estão com o mesmo valor de peso. Então, eu não preciso mais calcular. Tá? Basicamente, o meu exercício se encerra aqui, né? Então, os valores de pesos oficiais são
menos 0,14, menos 0,16, menos 0,02, tá? Então, treinei a minha rede, acabou, gente. Para esse exercício foi necessário, né, desenvolver duas épocas, tá? Porém, você pode ter exercícios aí que com certeza pode ter mais de duas épocas para você calcular. A ideia é que você somente pare de calcular quando a sua época, né, na sua época, você tenha valores de peso, né, que sejam assertivos para todas as amostras. Certo, gente? Basicamente, né, o cálculo aí do nosso neurônio é isso daí. Tá? Eu utilizei dos conceitos da aula anterior, eu peguei o mesmo exemplo da aula anterior, a diferença é que eu acrescentei uma nova entrada, tá? Mudei o processo, que no exemplo anterior eu trabalhei com portas lógicas, né? Uma porta lógica AND, uma porta lógica OR. Também passei um exercício para vocês brincarem aí com se a pessoa tem direito ou não a benefícios sociais. E nessa aula eu estou trabalhando aqui com valores hipotéticos, né, para poder classificar o que é uma tangerina e o que é uma laranja, tá? Então nesse momento aqui o meu neurônio classificou certinho, certo? Cheguei nos valores que eu quero, então acabou, gente. É a partir daqui que nós vamos dar continuidade no desenvolvimento do nosso chatbot. Eu vou ensinar vocês a criar um chatbot bem simplesinho, tá? Que vocês vão conversar com esse chatbot e ele vai informar para você o que é laranja e o que é tangerina, tá? Então vocês vão informar para o chatbot o nível de fósforo, acidez e cálcio e o chatbot vai te dar um resultado certo. Olha, o que você quer é tangerina, o que você falou é laranja, tá? Então a gente vai partir com esse princípio aí de redes neurais para estar desenvolvendo o chatbotzinho, tá? Eu resolvi fazer esse exemplo com o chatbot porque eu sei que tem muitos trabalhos, tá, de inteligência artificial que vão utilizar o chatbot como base, tá? Então seria legal fazer uma mistura aí do chatbot mais redes neurais, tá bom? E obviamente, né, tá fazendo a implementação com a linguagem de programação Python, que é uma linguagem muito poderosa aí do mercado, tá? Bom, gente, basicamente é isso, tá? É interessante, pessoal, que vocês possam depois fazer os cálculos, né, na mão, do jeito que tudo bem, o Excel fez os cálculos aqui, né? Mas é interessante que depois que você faça, né, esses cálculos aí na mão, tá? Porque para você entender mesmo o conceito de redes neurais, é interessante que você treine diretamente, né, com a parte matemática aí na mão. Aqui o próprio Excel já fez para mim, né? Mas é legal que vocês façam esse exercício aí na mão, tá bom? É isso aí, galera. Vou ficar por aqui e até a próxima aula.